Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989. Título 2. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 5º. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 1. Sobrescrito. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. 2. Sobrescrito. O cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. Artigo 6º. O município de São Paulo é a capital do Estado. Artigo 7º. São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. Artigo 8º. Além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. Capítulo 2. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Organização do Poder Legislativo. Artigo 9º. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados, eleitos e investidos na forma da legislação federal, para uma legislatura de 4 anos. 1. Sobrescrito. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão legislativa anual, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 2º. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á, da mesma forma, em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, para a posse de seus membros e eleição da mesa. Parágrafo 2º com redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 14 de março de 2019. 3. Sobrescrito. As reuniões marcadas para as datas fixadas no parágrafo 1º serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. 4. Sobrescrito. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e sem deliberação sobre o projeto de lei do orçamento e sobre as contas prestadas pelo governador, referentes ao exercício anterior. 5. Sobrescrito. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á: 1. Pelo presidente, nos seguintes casos: a. Decretação de estado de sítio ou de estado de defesa que atinja todo ou parte do território estadual. b. Intervenção no estado ou em município. c. Recebimento dos autos de prisão de deputado, na hipótese de crime inafiançável. 2. Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa ou pelo governador, em caso de urgência ou interesse público relevante. 6. Sobrescrito. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória de valor superior ao subsídio mensal. Artigo 10. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo menos 1/4 de seus membros e, nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos 1/8 de seus membros. 1. Sobrescrito. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 2. Sobrescrito. O voto será público. Artigo 11. Os membros da mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de 2 anos. 1. Sobrescrito. A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 2. Sobrescrito. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 12. Na constituição da mesa e das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa. Artigo 13. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. 1. Sobrescrito. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe
Discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver, para decisão deste, requerimento de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. 2. Convocar secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 52-A, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 dias, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. 3. Convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, para prestar informações sobre assuntos de área de sua competência, previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificação adequada, às penas da lei. 4. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral, para prestar informações a respeito de assuntos previamente fixados, relacionados com a respectiva área. 5. Acompanhar a execução orçamentária. 6. Realizar audiências públicas dentro ou fora da sede do Poder Legislativo. 7. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 8. Velar pela completa adequação dos atos do Poder Executivo que regulamentem dispositivos legais. 9. Tomar o depoimento de autoridade e solicitar o de cidadão. 10. Fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer. 11. Convocar representantes de empresa resultante de sociedade desestatizada e representantes de empresa prestadora de serviço público concedido ou permitido, para prestar informações sobre assuntos de sua área de competência, previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem a adequada justificação, às penas da Lei 2.0 sobrescrito. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes do Estado para que promovam a responsabilidade civil e criminal de quem de direito 3.0 sobrescrito. O regimento interno disporá sobre a competência da Comissão Representativa da Assembleia Legislativa que funcionará durante o recesso, quando não houver convocação extraordinária 4.0 sobrescrito. Aplicam-se ao Conselho de Defesa das Prerrogativas Parlamentares da Assembleia Legislativa as competências previstas nos itens 2, 3, 7 e 11 do parágrafo 1º deste artigo, para a apuração de fatos e informações estritamente afetos à inobservância ou infringência das prerrogativas das deputadas e deputados. Parágrafo 4º acrescentado pela Emenda Constitucional número 42, de 15 de outubro de 2015. Seção 2. Dos deputados. Artigo 14. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos 1.0 sobrescrito. Os deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça 2.0 sobrescrito. Desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão 3.0 sobrescrito. Recebida a denúncia contra deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação 4.0 sobrescrito.
O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. 5. Sobrescrito. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. 6. Sobrescrito. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 7. Sobrescrito. A incorporação às Forças Armadas de deputados, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. 8. Sobrescrito. As imunidades de deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto dessa casa, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 9. Sobrescrito. O deputado ou a deputada, sempre que representando uma das comissões permanentes, comissões parlamentares de inquérito ou Assembleia Legislativa, neste último caso mediante deliberação do plenário, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta e agências reguladoras, sujeitando-se os respectivos responsáveis às sanções civis, administrativas e penais previstas em lei, na hipótese de recusa ou omissão. 9. Sobrescrito. A. Revogado. 10. No caso de inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras, votos e manifestações verbais ou escritas de deputado em razão de sua atividade parlamentar, impende-se o arquivamento de inquérito policial e o imediato não conhecimento de ação civil ou penal promovida com inobservância deste direito do Poder Legislativo, independentemente de prévia comunicação ao deputado ou Assembleia Legislativa. 11. Salvo as hipóteses do parágrafo 10, os procedimentos investigatórios e as suas diligências de caráter instrutório somente serão promovidos perante o Tribunal de Justiça, e sob seu controle, a quem caberá ordenar toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios para a demonstração de alegado delito de deputado. Artigo 15. Os deputados não poderão, desde a expedição do diploma, a, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. 2. Desde a posse, a, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas na linha do inciso 1. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha do inciso 1. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Artigo 16. Perderá o mandato deputado, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Assembleia Legislativa. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sobrescrito. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado ou a percepção de vantagens indevidas. 2. Sobrescrito.
Nos casos dos incisos 1, 2 e 6 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa, por votação nominal e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado no Legislativo, assegurada ampla defesa. 3. Sobrescrito. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Assembleia Legislativa ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Artigo 17. Não perderá o mandato deputado, 1. Investido na função de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. 2. Licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem subsídio, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. 1. Sobrescrito. O suplente será convocado, nos casos de vaga, com a investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. 2. Sobrescrito. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. 3. Sobrescrito. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o deputado poderá optar pelo subsídio fixado aos parlamentares estaduais. Artigo 18. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, 2, 153. 3 e 153, parágrafo 2º, 1, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os deputados farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do mandato. Seção 3. Das atribuições do Poder Legislativo. Artigo 19. Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no artigo 20, e especialmente sobre 1. Sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuição social. 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos externos. A qualquer título, pelo Poder Executivo. 3. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 47, 19b. 4. Autorização para alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo Estado, de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem. 5. Autorização para cessão ou para concessão de uso de bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, outorgada a título precário, para atendimento de sua destinação específica. 6. Criação e extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública. 7. Bens do domínio do Estado e proteção do patrimônio público. 8. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. 9. Normas de direito financeiro. Artigo 20. Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa, 1. Eleger a mesa e constituir as comissões. 2. Elaborar seu regimento interno. 3. Dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Dar posse ao
governador e ao vice-governador eleitos e conceder-lhes licença para ausentar-se do Estado, por mais de 15 dias. 5. Apresentar projeto de lei para fixar, para cada exercício financeiro, os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos deputados estaduais. 6. Tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 7. Decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em município. 8. Autorizar o governador a efetuar ou contrair empréstimos, salvo com o município do Estado, suas entidades descentralizadas e órgãos ou entidades federais. 9. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. 10. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada. 11. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas do Estado, após arguição em sessão pública. 12. Aprovar previamente, após arguição em sessão pública, a escolha dos titulares dos cargos de conselheiros do Tribunal de Contas, indicados pelo governador do Estado. 13. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça. 14. Convocar secretários de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo de 30 dias, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificativa, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da AD número 5.289. 15. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral, para prestar informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se às penas da lei, na ausência sem justificativa. SVI. Requisitar informações dos secretários de Estado sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no prazo de 30 dias, senão também o fornecimento de informações falsas. 17. Declarar a perda do mandato do governador. 23. Autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos casos previstos nesta Constituição. 19. Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o Estado encargos não previstos na lei orçamentária. 20. Mudar temporariamente sua sede. 21. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. 22. Solicitar intervenção federal, se necessário, para assegurar o livre exercício de suas funções. 23. Destituir o Procurador-Geral de Justiça, por deliberação da maioria absoluta de seus membros. 24. Solicitar ao governador, na forma do regimento interno, informações sobre atos de sua competência privativa, bem como ao presidente do Tribunal de Justiça, informações de natureza eminentemente administrativa. 25. Apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas. Seção 4. Do processo legislativo. Artigo 21. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emenda à Constituição, 2. Lei complementar, 3. Lei ordinária, 4. Decreto legislativo, 5. Resolução. Artigo 22. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa, 2. Do governador do Estado, 3. De mais de 1/3 das câmaras municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 4. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores. 1. Sobrescrito. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio. 2. Sobrescrito. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. 3. Sobrescrito.
A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem 4O sobrescrito. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se complementares: 1. A Lei de Organização Judiciária. 2. A Lei Orgânica do Ministério Público. 3. A Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. 4. A Lei Orgânica da Defensoria Pública. 5. A Lei Orgânica da Polícia Civil. 6. A Lei Orgânica da Polícia Militar. 7. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 8. A Lei Orgânica das Entidades Descentralizadas. 9. A Lei Orgânica do Fisco Estadual. 10. Os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares. 11. O Código de Educação. 12. O Código de Saúde. 13. O Código de Saneamento Básico. 14. O Código de Proteção ao Meio Ambiente. 15. O Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. 16. A Lei sobre Normas Técnicas de Elaboração Legislativa. 17. A Lei que institui regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 18. A lei que impuser requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ou para a sua classificação como instância de qualquer natureza. Artigo 24. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição 1O sobrescrito. Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 2. Regras de criação, organização e supressão de distritos nos municípios. 3. Subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, observado que dispõe os artigos 37, 11, 39, parágrafo 4º, 150, 2, 153, 3 e 153. Parágrafo 2º, 1, da Constituição Federal. 4. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 2O sobrescrito. Compete, exclusivamente, ao governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. 2. Criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, 19. 3. Organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União. 4. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar. 6. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 3O sobrescrito. O exercício direto da soberania popular realizar-se-á da seguinte forma. 1. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5/10 de unidade por cento do eleitorado do Estado, assegurada a defesa do projeto, por representante dos respectivos responsáveis, perante as comissões pelas quais tramitar. 2. 1% do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembleia Legislativa a realização de referendo sobre lei.
3. As questões relevantes aos destinos do Estado poderão ser submetidas a plebiscito, quando pelo menos 1% do eleitorado requerer ao Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Assembleia Legislativa. 4. O eleitorado referido nos itens anteriores deverá estar distribuído em, pelo menos, 5 dentre os 15 maiores municípios com não menos que 2/10 de unidade por cento de eleitores em cada um deles. 5. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva, definidas nesta Constituição. 6. O Tribunal Regional Eleitoral, observada a legislação federal pertinente, providenciará a consulta popular prevista nos itens 2 e 3, no prazo de 60 dias. 4. O sobrescrito. Compete, exclusivamente, ao Tribunal de Justiça a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, incluído o Tribunal de Justiça Militar, item 1 com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. 2. Organização e divisão judiciárias, bem como criação, alteração ou supressão de ofícios e cartórios judiciários. 5. O sobrescrito. Não será admitido aumento da despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador, ressalvado o disposto no artigo 174, parágrafo ou parágrafo 1º e 2º. 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Parágrafo 6º. A atribuição de denominação de próprio público dar-se-á concorrentemente pela Assembleia Legislativa e Governador do Estado, na forma de legislação competente a cada um, atendidas as regras da legislação específica. Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Artigo 26. O governador poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não deliberar em até 45 dias, o projeto será incluído na ordem do dia até que se ultime sua votação. Artigo 27. O regimento interno da Assembleia Legislativa disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 28. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao governador que, aquiescendo, o sancionará e promulgará o sobrescrito. Se o governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de 48 horas, ao presidente da Assembleia Legislativa, o motivo do veto. 2. O sobrescrito. O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o item ou a linha 3. O sobrescrito. Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao presidente da Assembleia Legislativa e publicadas em época de recesso parlamentar. 4. O sobrescrito. Decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória sua promulgação pelo presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 10 dias. 5. O sobrescrito. A Assembleia Legislativa deliberará sobre a matéria vetada, em único turno de votação e discussão, no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. 6. O sobrescrito. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, até sua votação final. 7. O sobrescrito.
Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao governador. 8. Sobrescrito. Se, na hipótese do parágrafo 7º, a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 29. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser renovada, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Seção 5. Da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Artigo 30. A Procuradoria da Assembleia Legislativa compete exercer a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. Parágrafo único. Lei de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa organizará a Procuradoria da Assembleia Legislativa, observados os princípios e regras pertinentes da Constituição Federal e desta Constituição, disciplinará sua competência e disporá sobre o ingresso na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos. Seção 6. Do Tribunal de Contas. Artigo 31. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. 1. Sobrescrito. Os conselheiros do tribunal serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no item anterior. 2. Sobrescrito. Os conselheiros do tribunal serão escolhidos na seguinte ordem, sucessivamente. 1. 2/3 pela Assembleia Legislativa. 2. 1/3 pelo governador do Estado, com aprovação pela Assembleia Legislativa, observadas as regras contidas no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Federal. 3. Revogado. 3. Sobrescrito. Os conselheiros terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40 da Constituição Federal e do artigo 126 desta Constituição. 4. Sobrescrito. Os conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos na forma determinada em lei, depois de aprovados os substitutos, pela Assembleia Legislativa. 5. Sobrescrito. Os substitutos de conselheiros, quando no efetivo exercício da substituição, terão as mesmas garantias e impedimentos do titular. 6. Sobrescrito. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo. Seção 7. Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 32. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades da administração direta e indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 33.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias, a contar do seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que derem perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 4. Avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. 5. Realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público e demais entidades referidas no inciso 2. 6. Fiscalizar as aplicações estaduais em empresas de cujo capital social o Estado participe de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo. 7. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. 8. Prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por comissão técnica sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. 9. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 10. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. 11. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. 12. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 13. Emitir parecer sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos municípios, exceto a dos que tiverem tribunal próprio. 14. Comunicar à Assembleia Legislativa qualquer irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas, enviando-lhe cópia dos respectivos documentos. 1. O sobrescrito. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. 2. O sobrescrito. Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 3. O sobrescrito. O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 34. A comissão a que se refere o artigo 33, inciso 5, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. 1. O sobrescrito. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados esses insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. 2. O sobrescrito.
Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá à Assembleia Legislativa sua sustação. Artigo 35. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário de seus membros ou servidores. 4. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. 5. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. 1. Sobrescrito. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 2. Sobrescrito. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou Assembleia Legislativa. Artigo 36. O Tribunal de Contas prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de 60 dias, a contar da abertura da sessão legislativa. Capítulo 3. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Governador e Vice-Governador do Estado. Artigo 37. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 38. Substituirá o governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 39. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Artigo 40. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. 1. Sobrescrito. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Sobrescrito. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Artigo 42. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5, da Constituição Federal. Artigo 43. O governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 44.
O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. O pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Artigo 45. O governador deverá residir na capital do Estado. Artigo 46. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. Seção 2. Das atribuições do governador. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, 1. Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. 2. Exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 4. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 5. Prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer. 6. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. 7. Nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição. 8. Decretar e fazer executar intervenção nos municípios, na forma da Constituição Federal e desta Constituição. 9. Prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição. 10. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. 11. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 12. Fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei. 13. Indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. 14. Praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo. 15. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa, SVI, delegar, por decreto, à autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. 17. Enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. 23. Enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. 19. Dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Parágrafo único. A representação a que se refere o inciso 1 poderá ser delegada por lei, de iniciativa do governador, a outra autoridade. Seção 3. Da responsabilidade do governador. Artigo 48. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador, por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns. 1. Sobrescrito. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Sobrescrito. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Sobrescrito. O governador ficará suspenso de suas funções.
Nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O sobrescrito. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo. 5. O sobrescrito. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 6. O sobrescrito. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 50. Declarado inconstitucional. Seção 4. Dos secretários de Estado. Artigo 51. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Os secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 1. O sobrescrito. Os secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso SV do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados encaminhados pelo presidente da Assembleia após apreciação da mesa. Parágrafo 2º. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 52-A. Caberá a cada secretário de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. 1. O sobrescrito. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras. 2. O sobrescrito. Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. 3. O sobrescrito. O comparecimento do secretário de Estado, com a finalidade de apresentar, quadrimestralmente, perante Comissão Permanente do Poder Legislativo, a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. 4. O sobrescrito. No caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente, efetivar, anualmente no que couber, o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Os secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados, enquanto permanecerem em suas funções. Capítulo 4. Do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 54. São órgãos do Poder Judiciário do Estado: 1. O Tribunal de Justiça; 2. O Tribunal de Justiça Militar; 3. Os Tribunais do Júri; 4. As Turmas de Recursos; 5. Os Juízes de Direito; 6. As Auditorias Militares; 7. Os Juizados Especiais; 8. Os Juizados de Pequenas Causas. 9. Revogado. Artigo 55. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia financeira e administrativa. Parágrafo único. São assegurados, na forma do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário, recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando o acesso de todos à justiça. Artigo 56.
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, elaborará a proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, por intermédio de seu presidente, ao Poder Executivo, para inclusão no projeto de lei orçamentária, artigo 56, com redação dada pela Emenda Constitucional número 8. De 20 de maio de 1999. Artigo 57. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal e correspondentes autarquias, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e a conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. O sobrescrito. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. O sobrescrito. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. O sobrescrito. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. O sobrescrito. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição dos precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O sobrescrito. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no parágrafo 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. O sobrescrito. A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no parágrafo 4º deste artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público. O sobrescrito. Incorrerá em crime de responsabilidade o presidente do Tribunal de Justiça se, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório. Artigo 58. Ao Tribunal de Justiça, mediante ato de seu presidente, compete nomear, promover, remover, aposentar e colocar em disponibilidade os juízes de sua jurisdição, ressalvado o disposto no artigo 62, exercendo, pelos seus órgãos competentes, as demais atribuições previstas nesta Constituição, caput com redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 20 de maio de 1999. Parágrafo único. Caberá ainda ao presidente do Tribunal de Justiça, observadas as disponibilidades orçamentárias, indeferir as férias de quaisquer de seus membros por necessidade de serviço, ou determinar a reassunção imediata de magistrado no exercício de seu cargo, cabendo a este, nas hipóteses aqui previstas, o direito à correspondente indenização das férias no mês subsequente ao indeferimento, ou anotação para gozo oportuno. A requerimento do interessado, parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional número 32, de 9 de dezembro de 2009. Artigo 59.
A magistratura é estruturada em carreira, observados os princípios, garantias, prerrogativas e vedações estabelecidas na Constituição Federal, nesta Constituição e no Estatuto da Magistratura. Parágrafo único. O benefício da pensão por morte deve obedecer o princípio do artigo 40, parágrafo 7º, da Constituição Federal, parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 60. No Tribunal de Justiça haverá um órgão especial, com 25 desembargadores, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, inclusive para uniformizar a jurisprudência divergente entre suas sessões e entre estas e o plenário. Artigo 61. O acesso dos desembargadores ao órgão especial, respeitadas a situação existente e a representação do 5º Constitucional, dar-se-á pelos critérios de antiguidade e eleição, alternadamente. Parágrafo único. Pelo primeiro critério, a vaga será preenchida pelo desembargador mais antigo, salvo recusa oportunamente manifestada. Pelo segundo, serão elegíveis pelo Tribunal Pleno. Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 62. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 63. 1/5 dos lugares dos tribunais de justiça e de justiça militar será composto de advogados e de membros do Ministério Público, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional ou na carreira, indicados em lista sextupla, pela Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil ou pelo Ministério Público, conforme a classe a que pertencer o cargo a ser provido, caput com redação dada pela Emenda Constitucional número 25, de 12 de maio de 2008. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Transformado em parágrafo único. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo único. Dentre os nomes indicados, o órgão especial do Tribunal de Justiça formará a lista tríplice, encaminhando-a ao governador do estado que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para o cargo e o nomeará. Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional número 25, de 12 de maio de 2008. Artigo 64. As decisões administrativas dos tribunais de segundo grau serão motivadas e tomadas em sessão pública, sendo as de caráter disciplinar tomadas por voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, salvo nos casos de remoção, disponibilidade e aposentadoria de magistrado, por interesse público, que dependerão de voto de 2/3, assegurada ampla defesa. Artigo 64 com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 65. Aos órgãos do Poder Judiciário do Estado competem a administração e uso dos imóveis e instalações forenses, podendo ser autorizada parte desse uso a órgãos diversos, no interesse do serviço judiciário, como dispuser o Tribunal de Justiça, asseguradas salas privativas, condignas e permanentes aos advogados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, sob a administração das respectivas entidades. Artigo 66. Os processos cíveis já findos em que houver acordo ou satisfação total da pretensão não constarão das certidões expedidas pelos cartórios dos distribuidores, salvo se houver autorização da autoridade judicial competente. Parágrafo único. As certidões relativas aos atos de que cuida este artigo serão expedidas com isenção de custos e emolumentos, quando se trate de interessado que declare insuficiência de recursos. Artigo 67. As comarcas do Estado serão classificadas em entrâncias, nos termos da Lei de Organização Judiciária.
Artigo 68. O ingresso na atividade notarial e registral, tanto de titular como de preposto, depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso por mais de 6 meses. Parágrafo único. Compete ao Poder Judiciário a realização do concurso de que trata este artigo, observadas as normas da legislação estadual vigente. Seção 2. Da competência do Tribunal de Justiça. Artigo 69. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, 1. Pela totalidade de seus membros, eleger os órgãos diretivos, na forma de seu regimento interno, 2. Pelos seus órgãos específicos, a. Elaborar seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, b. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, velando pelo exercício da respectiva atividade correcional, c. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, e aos servidores que lhes forem subordinados, d. Prover, por concurso público de provas, ou provas e títulos, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 169 da Constituição Federal, os cargos de servidores que integram seus quadros, exceto os de confiança, assim definidos em lei, que serão providos livremente. Artigo 70. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, por deliberação de seu órgão especial, propor Assembleia Legislativa, observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, 1. A alteração do número de seus membros e dos membros do Tribunal de Justiça Militar, 2. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, incluído o Tribunal de Justiça Militar, 3. A criação ou a extinção do Tribunal de Justiça Militar, 4. A alteração da organização e da divisão judiciária. Artigo 71. Revogado. Artigo 71-A. O Tribunal de Justiça poderá funcionar de forma descentralizada, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 72. A Lei de Organização Judiciária poderá criar cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, a serem classificados em quadro próprio, na mais elevada entrância do primeiro grau e providos mediante concurso de remoção 1-O sobrescrito. A designação será feita pelo Tribunal de Justiça para substituir seus membros ou nele auxiliar, quando o acúmulo de feitos evidenciar a necessidade de sua atuação 2-O sobrescrito. Em nenhuma hipótese haverá redistribuição ou passagem de processos, salvo para o voto do revisor. Seção 3. Do Tribunal de Justiça. Artigo 73. O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado, com jurisdição em todo o seu território e sede na capital, compõe-se de desembargadores em número que a lei fixar, providos pelos critérios de antiguidade e de merecimento, em conformidade com o disposto nos artigos 58 e 63 deste capítulo. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça exercerá, em matéria administrativa de interesse geral do Poder Judiciário, direção e disciplina da Justiça do Estado. Artigo 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente, 1. Nas infrações penais comuns, o vice-governador, os secretários de Estado, os deputados estaduais, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e os prefeitos municipais. 2. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os juízes do Tribunal de Justiça Militar.
os juízes de direito e os juízes de direito do juízo militar, os membros do Ministério Público, exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Diretor-Geral da Polícia Penal. 3. Os mandados de segurança e os habeas data contratos do governador, da mesa e da presidência e da Assembleia, do próprio tribunal ou de algum de seus membros, dos presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital. 4. Os habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos cujos recursos forem de sua competência. 5. Os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos poderes, inclusive da administração indireta, torne inviável o exercício de direitos assegurados nesta Constituição. 6. A representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição, o pedido de intervenção em município e ação de inconstitucionalidade por omissão em face de preceito desta Constituição. 7. As ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência. 8. Revogado. 9. Os conflitos de atribuição entre as autoridades administrativas e judiciárias do Estado. 10. A reclamação para garantia da autoridade de suas decisões. 11. A representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, contestados em face da Constituição. Artigo 75. Compete, também, ao Tribunal de Justiça, 1. Provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal. 2. Requisitar a intervenção do Estado em município, nas hipóteses previstas em lei. Artigo 76. Compete, outrossim, ao Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente ou em grau de recurso, as demais causas que lhe forem atribuídas por lei complementar 1 ou sobrescrito. Cabe-lhe, também, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada, em qualquer fase do processo, a delegação de atribuições 2 ou sobrescrito. Cabe-lhe, ainda, processar e julgar os recursos relativos às causas que a lei especificar, entre aquelas não reservadas à competência privativa do Tribunal de Justiça Militar ou dos órgãos recursais dos juizados especiais. Artigo 77. Compete, ademais, ao Tribunal de Justiça, por seus órgãos específicos, exercer controle sobre atos e serviços auxiliares da Justiça, abrangidos os notariais e os de registro. Seção 4. Revogada. Artigo 78. Revogado. Artigo 79. Revogado. Seção 5. Da Justiça Militar do Estado. Artigo 79-A. A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 79-B. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Artigo 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, compor-se-á de 7 juízes, divididos em 2 câmaras, nomeados em conformidade com as normas da seção 1 deste capítulo, exceto o disposto no artigo 60, e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e 3 civis. Artigo 81.
Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar, 1. Originariamente, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. 2. Em grau de recurso, os policiais militares, nos crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 79b(1)(o) sobrescrito. Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de polícia judiciária militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 2)(o) sobrescrito. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 3)(o) sobrescrito. Os serviços de correição permanente sobre as atividades de polícia judiciária militar e do presídio militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal. Artigo 82. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de direito, respectivamente. Parágrafo único. Os juízes de direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis, observado o disposto nos artigos 93, 3 e 94 da Constituição Federal. Seção 6. Dos Tribunais do Júri. Artigo 83. Os tribunais do júri têm as competências e garantias previstas no artigo 5º, SFI da Constituição Federal. Sua organização obedecerá ao que dispuser a lei federal e, no que couber, a lei de organização judiciária. Seção 7. Das turmas de recursos. Artigo 84. As turmas de recursos são formadas por juízes de direito titulares da mais elevada entrância de primeiro grau, na capital ou no interior, observada a sua sede, nos termos da resolução do Tribunal de Justiça, que designará seus integrantes, os quais poderão ser dispensados, quando necessário, do serviço de suas varas. 1)(o) sobrescrito. As turmas de recursos constituem-se em órgão de segunda instância, cuja competência é vinculada aos juizados especiais e de pequenas causas. 2)(o) sobrescrito. A designação prevista neste artigo deverá ocorrer antes da distribuição dos processos de competência da turma de recursos. Seção 8. Dos juízes de direito. Artigo 85. Os juízes de direito integram a carreira da magistratura e exercem a jurisdição comum estadual de primeiro grau, nas comarcas e juízos, segundo a competência determinada por lei. Artigo 86. O Tribunal de Justiça, através de seu órgão especial, designará juízes de entrância especial com competência exclusiva para questões agrárias. 1)(o) sobrescrito. A designação prevista neste artigo só pode ser revogada a pedido do juiz ou por deliberação da maioria absoluta do órgão especial. 2)(o) sobrescrito. No exercício dessa jurisdição, o juiz deverá, sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, deslocar-se até o local do litígio. 3)(o) sobrescrito. O Tribunal de Justiça organizará a infraestrutura humana e material necessária ao exercício dessa atividade jurisdicional. Seção 9. Dos juizados especiais e dos juizados de pequenas causas. Artigo 87. Os juizados especiais das causas cíveis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo terão sua composição e competência definidas em lei, obedecidos os princípios previstos no artigo 98, 1, da Constituição Federal. Artigo 88.
A lei disporá sobre a criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas a que se refere o artigo 24, 10, da Constituição Federal, seção 10, da Justiça de Paz. Artigo 89. A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos remunerados, eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, e tem competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Seção 11. Da declaração de inconstitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 90. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse: 1. O governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa; 2. O prefeito e a mesa da Câmara Municipal; 3. O Procurador-Geral de Justiça; 4. O Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil; 5. As entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso; 6. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato normativo municipais, na respectiva Câmara. 1. O sobrescrito. O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade. 2. O sobrescrito. Quando o tribunal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral do Estado, a quem caberá defender, no que couber, o ato ou o texto impugnado. 3. O sobrescrito. Execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do artigo 52, 10, da Constituição Federal, parágrafo 3º, com execução suspensa pela Resolução do Senado Federal número 46, de 28 de junho de 2005. 4. O sobrescrito. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para adoção das providências necessárias à prática do ato que lhe compete ou início do processo legislativo, e, em se tratando de órgão administrativo, para sua ação em 30 dias, sob pena de responsabilidade. 5. O sobrescrito. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, como objeto de ação direta. 6. O sobrescrito. Nas declarações incidentais, a decisão dos tribunais dar-se-á pelo órgão jurisdicional colegiado competente para exame da matéria. Capítulo 5. Das funções essenciais à Justiça. Seção 1. Do Ministério Público. Artigo 91. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 92. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de sua lei complementar: 1. Praticar atos próprios de gestão; 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios; 3. Adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização; 4. Propor à Assembleia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos subsídios de seus membros, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no artigo 169 da Constituição Federal. 5. Prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares,
bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. 6. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. 7. Compor os órgãos da administração superior. 8. Elaborar seus regimentos internos. 9. Exercer outras competências dela decorrentes. 1. O sobrescrito. O Ministério Público instalará as promotorias de justiça e serviços auxiliares em prédios sob sua administração. 2. O sobrescrito. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos poderes do Estado. Artigo 93. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, ao Poder Executivo, para a inclusão no projeto de lei orçamentária. 1. O sobrescrito. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais do Ministério Público serão entregues, na forma do artigo 171, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. 2. O sobrescrito. Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação. 3. O sobrescrito. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua lei complementar, no que couber, no artigo 35 desta Constituição. Artigo 94. Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre: 1. Normas específicas de organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, observados, entre outros, os seguintes princípios: a. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. B. Promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de entrância em entrância, e de entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no artigo 93, 3, da Constituição Federal. C. Subsídios fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância, e de entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, cujo subsídio, em espécie, a qualquer título, não poderá ultrapassar o teto fixado nos artigos 37, 11, da Constituição Federal e 115, 12, desta Constituição. D. Aposentadoria. Observado o disposto no artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 126 desta Constituição, e o benefício da pensão por morte deve obedecer o princípio do artigo 40, parágrafo 7º, da Constituição Federal. 2. Elaboração de lista tríplice, entre integrantes da carreira, para a escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo Governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 3. Destituição do Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 4. Controle externo da atividade policial. 5. Procedimentos administrativos de sua competência. 6. Regime jurídico dos membros do Ministério Público, integrantes de quadro especial, que oficiam junto aos tribunais de contas. 7. Demais matérias necessárias ao cumprimento de seus fins institucionais. 1. O sobrescrito. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo integrante mais votado da lista tríplice prevista no inciso 2 deste artigo. 2. O sobrescrito. O Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública de bens,
no ato da posse e no término do mandato. Artigo 95. Os membros do Ministério Público têm as seguintes garantias: 1. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. 3. Irredutibilidade de subsídio. Observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal. Parágrafo único. O ato de remoção e de disponibilidade de membro do Ministério Público, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de 2/3 do órgão colegiado competente, assegurada ampla defesa. Artigo 96. Os membros do Ministério Público sujeitam-se, entre outras, às seguintes proibições: 1. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 2. Exercer advocacia. 3. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, se houver compatibilidade de horário. 5. Exercer atividade político-partidária. 6. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 7. Exercer advocacia no juízo ou tribunal perante o qual atuava, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 97. Incumbe ao Ministério Público, além de outras funções: 1. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou portadores de deficiências, sem prejuízo da correição judicial. 2. Deliberar sobre sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. 3. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de classe, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição, as quais serão encaminhadas a quem de direito, e respondidas no prazo improrrogável de 30 dias. Parágrafo único. Para promover o inquérito civil e os procedimentos administrativos de sua competência, o Ministério Público poderá, nos termos de sua lei complementar: 1. Requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta, os meios necessários à sua conclusão. 2. Propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância para a apuração de falta disciplinar ou ilícito administrativo. Seção 2 da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 98. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à administração da Justiça e à administração pública estadual, vinculada diretamente ao governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 1. Sobrescrito. Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal. 2. Sobrescrito. Os procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na forma do caput deste artigo. 3. Sobrescrito. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante a avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Artigo 99. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Estado: 1. Representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias,
inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas estaduais. 2. Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso anterior. 3. Representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas. 4. Exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado. 5. Prestar assessoramento jurídico e técnico legislativo ao governador do Estado. 6. Promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. 7. Propor ação civil pública representando o Estado. 8. Prestar assistência jurídica aos municípios, na forma da lei. 9. Realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial. 10. Exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei. Artigo 100. A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva lei orgânica. Parágrafo único. O Procurador-Geral do Estado será nomeado pelo governador, em comissão, entre os procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da posse e de sua exoneração. Artigo 101. Vinculam-se à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista sob controle do Estado, pela sua administração centralizada ou descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Parágrafo único. As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das universidades públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total ou parcialmente, pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma a ser estabelecida em convênio. Artigo 102. As autoridades e servidores da administração estadual ficam obrigados a atender às requisições de certidões, informações, autos de processo administrativo, documentos e diligências formuladas pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma da lei. Seção 3. Da Defensoria Pública. Artigo 103. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, compete à orientação jurídica e à defesa dos necessitados, em todos os graus. 1. Sobrescrito. Lei orgânica disporá sobre a estrutura, funcionamento e competência da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal e nas normas gerais prescritas por Lei Complementar Federal. 2. Sobrescrito. A Defensoria Pública é assegurada a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Seção 4 da Advocacia. Artigo 104. O advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão. Parágrafo único. É obrigatório patrocínio das partes por advogados, em qualquer juízo ou tribunal, inclusive nos juizados de menores, nos juizados previstos nos incisos 8 e 9 do artigo 54 e junto às turmas de recursos, ressalvadas as exceções legais. Artigo 105. O Poder Executivo manterá, no sistema prisional e nos distritos policiais, instalações destinadas ao contato privado do advogado com o cliente preso. Artigo 106. Os membros do Poder Judiciário, as autoridades e os servidores do Estado zelarão para que os direitos e prerrogativas dos advogados sejam respeitados, sob pena de responsabilização na forma da lei. Artigo 107. O advogado que não seja defensor público, quando nomeado para defender autor ou réu pobre, terá os honorários fixados pelo juiz, na forma que a lei estabelecer.
Artigo 108. As atividades correcionais nos cartórios judiciais contarão, necessariamente, com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Artigo 109. Para efeito do disposto no artigo 3º desta Constituição, o Poder Executivo manterá quadros fixos de defensores públicos em cada juizado e, quando necessário, advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil. SP, mediante convênio, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da AD número 4163, conferiu ao artigo 109 interpretação conforme a Constituição para apenas autorizar, sem obrigatoriedade nem exclusividade, a Defensoria celebrar, a seu critério, convênio com a OAB. SP. Seção 5. Do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Artigo 110. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será criado por lei com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos no território do Estado, de encaminhar as denúncias a quem de direito e de propor soluções gerais a esses problemas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!